Amém. Glória a Deus. Agora sim. Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um culto ao Senhor. Eu gostaria de pedir para vocês se colocarem em pé, para a gente iniciar com uma oração. Hoje nós temos muitos motivos para agradecer. Aliás, não só hoje, né? Todos os dias nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor preparou para cultuarmos o Teu nome, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor se faça presente entre nós, Pai. Obrigada por cada um que está aqui, que pode ter deixado alguma coisa para trás, priorizando a Tua presença, Senhor Deus. Abençoa aqueles que estão no caminho também, que estão chegando, que possam chegar guardados por Ti, debaixo da Tua paz, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha conduzir esse culto, Pai querido, da forma como o Senhor quer, Senhor. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, no nosso meio, Senhor. Abre os nossos corações, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor Deus. Que nenhuma preocupação, Senhor, nenhuma perturbação, Senhor, venha tirar o nosso foco, Senhor. Quer nos alegrarmos na Tua presença, quer engrandecermos o Teu nome aqui nesse momento, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos envolver na Tua graça, no Teu amor, na Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco e nos conduza, Pai. É o que peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, dá um aplauso bem forte para o Senhor. E vamos celebrar. Senhor é o Rei dos
tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há
inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. Quantos creem nisso? Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Só a igreja canta. Deus já tem. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos.
Deus te dá escape e livramento. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Quem está feliz que está na casa do Senhor? Eu estou muito feliz que estamos aqui juntos adorando o nosso Deus, né? Só vou deixar uns avisos bem rapidinho. A nossa igreja, na segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem programação online, a gente tem seminário, é aberto e é de graça. Quem quiser fazer vai ser bem abençoado. Na terça-feira nós temos uma mentoria com pastores ao vivo. Na quarta-feira a gente tem um podcast que é bem legal. Chama Café com Deus. Sempre tem pastores convidados, é bem legal. Na quinta-feira nós temos pequenos grupos de célula. Nós temos células presenciais lá na Igreja da Granja Viana, mas nós temos células também online, para quem quiser participar via Meet. Toda quinta-feira, 9 horas da noite. É um tempo precioso. Quem quiser pode nos procurar, tá bom? E na sexta-feira nós temos o culto profético. É sempre um pastor que traz uma palavra profética para a gente, também é online. Quem não tiver o endereço da igreja, pode nos procurar, que a gente também dá no YouTube. Nós vamos agora também para o nosso momento de dízimo e ofertas. Isso é um princípio, irmãos, né? Que o Senhor fala na palavra dele, que a gente tem que ser fiel para devolver. A gente não está dando, a gente está devolvendo, né, uma parte do que o Senhor tem nos abençoado. Então, fique à vontade, não se constranja. A Carla está com a maquininha, quem quiser fazer o Pix, ela está lá com a maquininha, só é levantar a mão que ela vai até você. E nós vamos orar junto, porque a gente vai orar junto pela ceia também. Nós também fazemos a ceia do Senhor, porque é algo muito importante e precioso que o Senhor nos deixou, uma recomendação que a gente fizesse, né? E nós seguimos a palavra e fazemos essa recomendação da parte de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 ao 26, Paulo dá a seguinte orientação: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, o Senhor falou para a gente fazer isso em memória dele, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, até que Jesus venha, a gente vai ceiar junto aqui uma vez no mês, para cumprir esse mandamento e trazer à nossa memória o grande sacrifício que o Senhor fez na cruz, né? Porque que amor é esse, né, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu fico constrangida quando eu paro para pensar. Que amor é esse, né? Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. E a gente faz tão pouco, né? Mas glória a Deus que Ele nos dá uma oportunidade todos os dias, né? Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. E hoje foi um dia que o Senhor preparou para a gente estar aqui, né? Podendo pedir perdão. Agora, enquanto os irmãos vão passar com a ceia, e uma recomendação é, se você ainda não é batizado, a gente já tem data para o próximo batismo. Vamos ficar mega felizes em levar você até as águas, descer as águas. Se você ainda não é batizado, para você esperar até o próximo batismo, amém? Então, vamos baixar a nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças. Primeiro, quero orar pelos dízimos e as ofertas. Queremos te pedir, Senhor, nos ajuda, nos capacita a cumprir esse princípio, Senhor. O Senhor é um Deus de princípio, Pai. Muitas vezes não cumprimos com aquilo que devemos, Pai. Por isso eu te peço, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Abençoa, Senhor, aquele que está desempregado, aquele que está com problemas financeiros, que precisa regularizar. Coloca a tua mão, Senhor, em cada situação específica, Pai. Aquele que ainda não dizima por falta de fé, que o Senhor fale ao coração de cada um. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti também o nosso coração.
Queremos nos arrepender, Senhor, nessa noite de ceia, Pai. Sonda os nossos corações, Pai. Vê se há algum caminho mau, meu Deus. Se há alguma coisa, Pai, que tem nos afastado da Tua presença. Se nós temos, Senhor, priorizado outras coisas e não o Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa a Tua igreja, me perdoa, perdoa a minha família, a Tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, o Brasil, Pai. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Espírito Santo, nos limpa, Senhor. Vem, Senhor, nos dando a direção de fazer segundo a Tua vontade, Pai. Nós queremos estar rendido a Ti, Senhor. Oh Deus, sem o Senhor nada tem sentido, Pai. Nada. Esse culto não tem sentido, nada tem sentido. Nós estamos aqui como igreja, reunidos num só propósito, em Te adorar, Senhor, em exaltar o Teu santo nome. Por isso queremos sair daqui limpos, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por tão grande amor. Irmãos, os irmãos vão passar distribuindo a ceia. Enquanto o Paulo louva, você pode terminar a sua oração, se você ainda quiser orar e ceiar, amém? Deus abençoe. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Amor tão profundo, tenho vida, alegria em todo tempo, amigos, família, muitos irmãos, foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão felizes com Jesus? Muito bom estar aqui na casa do Senhor, né? Estar na presença de Deus é o melhor lugar para estar, é na presença de Deus. E hoje a igreja se alegra no Senhor, porque temos motivo de grande alegria de poder celebrar o milagre da vida, né? Que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós imaginamos. Deus é poderoso para fazer. E hoje, com muita alegria, né? Com muita alegria no coração, e a igreja se alegra no Senhor, é que vamos apresentar o Emanuel, né? Que é o milagre da vida, que é o milagre que Deus fez na vida do Emanuel, né? E queria convidar o irmão Francisco.
Pode vir aqui, Cris. Eles querem compartilhar com a igreja, né, uma experiência que vai marcar por toda a vida, né? Não só a vida deles, como a nossa vida também como igreja, como corpo de Cristo. E eles querem compartilhar com a igreja, né? Dar um testemunho, né, do Emanuel, que tudo que as obras maravilhosas que Deus tem feito e que Deus vai continuar fazendo na vida do Emanuel e em nossas vidas também. Vou passar aqui para o irmão Francisco. Graça e paz, irmão, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês para testemunhar esse milagre que Deus deu na nossa vida. Que a gente, antes dele nascer, a gente passou por outros desertos, mas a diferença é que a gente não estava com Cristo, né? A gente estava distante de Deus, então, graças a Deus, que a graça e a misericórdia dele nos alcançou. E hoje nós estamos aqui para contar o nosso milagre. Antes de eu falar, eu queria também agradecer, fazer uns agradecimentos antes, né? As igrejas que orou por ele, alguns ministérios aí, tanto de onde a gente congrega, de outros lugares também, né? E expressar com imensa gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo, porque sem eles nós não somos nada, né, gente? Então, é por isso que estamos aqui para agradecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer, primeiramente, aqui o pessoal da Igreja Cristã no Jaguaré, que nos ajudou muito. Jesus, me ajuda. Principalmente o pastor Fabiano, a pastora Cidinha, né? São as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque se não fosse ele, não estaria aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Muita gratidão, muito obrigado por tudo que vocês fizeram com nós. E continua fazendo, viu? E nossos irmãos também, da Igreja Cristã do Jaguaré. Agradecer os irmãos da Igreja da Vila Iná. Deus abençoe, pastor Jó e pastor Chile, que esteve presente também nessas orações, nos ajudando. Nossa, só gratidão. Tem pessoal da Igreja Cristã, da Igreja Viana, né? Todo mundo orou, outros ministérios, o pessoal da Igreja da minhas cunhadas, onde elas congregam. Minha patroa também, ela é cristã também, né? E o pessoal também orou. Era oração de todos os lugares. Muita oração, muita oração. Esse menino nasceu debaixo da oração. A graça do Senhor foi com ele todo momento, viu? Então, vamos começar. Eu estou com a minha esposa desde 2018. A gente se conheceu. A primeira vez que eu vi ela foi em 2015, nessa data de final de ano, né? Aí passou um tempo, 2017 eu vi ela de novo, aí ficamos conversando, e em 2018 a gente tá junto. Foi morar junto, depois casamos. Aí ela trabalhava num emprego aí que ela folgava na segunda-feira. Aí dia de segunda-feira ela ficava só em casa, né? Ela falava, nossa, eu me sinto tão só, amor, por isso eu quero um filho, não sei o quê. E a gente sempre gostou muito de criança, sempre fui apaixonado por criança, né? Quem é que não se apaixona por um ser desse, né? E ela falou, eu quero um filho e tal, né? Aí foi quando foi em 2020, na pandemia, ela pegou e engravidou do nosso primeiro filho, o Felipe, né? E assim, a gente, quando nós estávamos no 5º mês de gestação, a gente foi fazer a primeira ultrassom morfológica por conta que, por causa da pandemia, aglomeração, eles não deixavam fazer antes, né? A gente descobriu que ele estava com problema nos pulmões, cisto, estava com vários cistos no pulmão, então era muito grave, não tinha solução, e naquela época a gente não conhecia Jesus, então foi mais difícil, tivemos que tomar uma decisão junto, né? E fomos atrás de juiz, ele teve que induzir o parto, porque estava muito comprometido os pulmãozinhos dele. Quando ele nascesse, ia durar poucas horas e ia falecer, né? Aí passei para o psicólogo no dia, tudo. Aí aconteceu que tivemos que fazer o parto induzido, a gente teve que tirar nosso bebê, né? E a gente enterrou tudo, passamos por o luto, passamos pelo processo da gestação, do período Sim, enterrar o bebê e a recuperação, né, do parto normal, quando tem, né, o resguardo, perdão, senhor, perdão. Aí passou, aí não deu certo, né, a gente sem Jesus, como é diferente as coisas, né. Aí quando foi em 2023, ela engravidou de novo, foi da nossa filha, Ana Clara,
E quando ela estava na 19 semanas e 4 dias, aí eu fui trabalhar, ela foi ao banheiro e teve um pequeno sangramento. À noite eu cheguei em casa, ela teve outro sangramento. Aí quando eu levei ela para o hospital, já estava com dilatação. Aí foi fazer um exame do toque lá, tudo mais. Aí ela teve uma hemorragia muito grave, quase morreu no parto. E nossa filhinha também não resistiu, né? E passamos por esse processo muito doloroso, muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui. Deus nos abençoou com o Emanuel. E muita gratidão, Senhor, porque só Ele que é digno de honra e louvor e toda adoração, viu? Sem Jesus nós não somos nada, nem tente que não dá certo. E quando foi em agosto do ano passado, ele nasceu, Emanuel. Deus nos deu esse milagre. E eu quero ler, só compartilhar um textinho com vocês aqui, rapidinho, em Gênesis. Que diz assim, Gênesis 18:14. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Aqui vocês conhecem a história de Sara e Abraão, né? Eles, de idade, não podiam gerar filho, e na idade avançada, Deus concedeu Isaac, né? Por que eu peguei esse versículo para compartilhar com vocês? Porque dia 31 de agosto, fez um ano certinho que a gente entregou nossa vida para o Senhor, desceu as águas, aceitou Jesus. E ele nasceu mesmo no dia que a gente entregou nossa vida para Jesus. Então, muita oração. O pastor Fabiano, no dia que ele nasceu, eu falei para ele assim, pastor, está nascendo. Nascendo, ele me mandou um áudio na oração, fez uma oração no áudio. Eu vim ver depois do parto, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, nasceu, ficamos felizes. Ela ficou uma semana tentando segurar o bebê na barriga, porque o médico chegou lá, estava dilatando também. Aí ela começou no desespero, começou a chorar. Aí eu respirei fundo e confiei no Senhor. Comecei a orar ali, passar força para ela. Amor, calma que vai dar tudo certo. Jesus está na frente e vamos descansar no nosso coração no Senhor. Aí ela ficou internada, ficou de repouso total. Aí ele nasceu. Aí depois no domingo ele nasceu. Dia 31 de agosto. Aí a gente acha que é só, igual o pessoal fala, né? Nasceu, bonitinho, vai só pegar peso e ir para casa, mas não é bem assim não, viu? Aí começou o deserto, aí começou o processo. Só quem é pai ou mãe de criança de neonatal que sabe que não é fácil. Porque o que a gente passou, se não fosse Jesus, se não fosse o corpo de Cristo orando, intercedendo, clamando junto, buscando junto, a gente não tinha conseguido passar por esse processo. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Aí eu vou agradecer alguns nomes específicos aqui que foram lá no hospital onde ele estava. Foi o pastor Fabiano, a pastora Cidinha foi lá, a pastora Shirley, né, pastora? Ela, por coincidência, ele passou por um procedimento aí que eu vou chegar lá, mesmo onde ela trabalha, né? E Deus foi tão maravilhoso que Deus usou pessoas que a gente, irmãos em Cristo Jesus, para nos passar uma força e nos ajudar, né? Por esse procedimento que não foi fácil. Mas graças a Deus, deu tudo certo. E aí começou, aí ele nasceu. Assim, agradecimento também à pastora Rosângela da Vilinar, que foi lá no hospital orar por ele também. Pastor Marcel, da Igreja Viana. Todos eles foram lá, a visita dele no hospital, e orar pela vida dele, orarem, né? E o pastor e a pastora também, Tati, não sei se ela está aqui, mas ela também esteve presente. Glorificado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos, né? Cada um que foi lá, cada igreja, os irmãos fizeram corrente de oração até a alta dele. Foi muita oração, gente, porque senão nós não tínhamos conseguido passar pelo que a gente passou e Deus ter sustentado ele, até ele ter alta. Quando foi no começo, aí começou, ficou internado, nasceu, ele já nasceu com parada cardíaca, os médicos já teve que reanimar ele nasceu com 26 semanas. E no dia que ele nasceu, o médico passou para avaliar e eles falaram assim, o médico, o plantonista que estava no dia, é impossível uma criança de 26 semanas estar com 908 gramas. Ele nasceu com 945. E graças a Deus já saiu entubado por quarto.
no oxigênio, mas ficou lá. Ele nasceu roxinho, roxinho. Ela até achou que ele ia ser bem moreninho. Ela puxou a minha cor, né? Mas nada, é porque ele ficou preso uma semana querendo nascer e ele já nasceu com falta de ar. Ele nasceu pelos pés, nem por a cabeça não foi. Então, na hora que ele estava para nascer, ficou com a cabecinha enganchada, mas graças a Deus nasceu e está aqui. Aí começou o procedimento, né? Aí começou as infecções, pegou várias infecções, uma atrás da outra. Aí ele começava a introduzir o leitinho, chegava na 20, 25 ml, voltava para o jejum. Aí começava de novo, 1 ml, 2 ml, voltava para o jejum. Por quê? Era uma infecção atrás da outra. Ele teve 2 sangramentos no pulmão, ele teve hemorragia na cabeça, 2 hemorragias. E graças a Deus ele suportou, porque Deus estava presente, Jesus estava sustentando. Nosso Deus é assim, nosso Deus ele é poderoso, ele estava no controle. Por mais que ele estava passando por essas coisas, mas o Senhor Jesus Cristo estava sustentando. Porque foi muito complicado assim. Porque se a gente for olhar pela natureza humana, ele não tinha capacidade de sair naquele hospital, né? Até os médicos, quando foi em dezembro, dia 1º de dezembro, ele passou por uma cirurgia, né? Uma cirurgia muito delicada do intestino. As infecções eram tão fortes que ia atingir o intestino grosso dele. Aí foi preciso cortar lá uma parte, né? Então, ele passou por esse procedimento todo aí. E no dia foi muito difícil para a gente, porque ficou 5 horas de cirurgia ou mais. A gente fiquei muito angustiado, mas confiante no Senhor, né? Porque o Senhor Jesus, ele é fiel para fazer a boa obra que ele começou. Então, é muita gratidão ao Senhor, né? E ele passou também, ele teve mais coisas, que eu não estou lembrando. Até escrevi aqui, vou dar uma olhadinha, pessoal, porque senão passa despercebido. Aí a barriga dele sempre distendia por causa das infecções, e também ele é intolerante à lactose. Aí juntava as infecções. A intolerância à lactose, ele tentava evacuar e não conseguia. Ele se exprimia, ficava vermelho e não conseguia, né? Aí quando foi em janeiro, no comecinho do ano, ele passou por mais uma cirurgia, mini cirurgia assim, no pescoço, que era para botar um cateter central, que era para tomar medicação. E no final do ano, as médicas estavam falando assim, vocês têm que aceitar a vontade de Deus. Estava desenganando ele para nós, né? Aí quando ela falou assim, eu não aceitei aquilo. Eu olhei para ele, clamei ao Senhor assim, mesmo numa oração desesperada, mas clamei ao Senhor, comecei a clamar. E toda vez que eu olhava para ele assim, eu sempre dizia, meu filho, eu quero dar teu testemunho, eu quero honrar o nome do Senhor Jesus. Através da sua vida, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado, né? Sempre que eu olhava para ele, você vai sair daqui com cura, sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma, porque Deus é poderoso, né? Então, quero agradecer demais a Deus por esse milagre, né? Porque sem Ele, quem não seria de nós? E o corpo de Cristo Jesus, que somos nós, todo mundo que orou por Ele, intercedeu, clamou junto. Foi momentos difíceis, né? Tem uma frase na Bíblia que fala, que o salmista fala, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas essa alegria a gente não sabe se é um dia, se é um mês, se é um ano. Pode ser anos, mas ela chega. A nossa durou 5 meses. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nosso milagre está aqui. Que o nome do Senhor é glorificado e exaltado na vida dele. Meus irmãos. Então é isso, né? Quero agradecer demais aqui mais uma vez a cada um que está presente, cada um que orou junto, que intercedeu junto, né? E graças a Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja, fez muita diferença, né? Orou, a gente clamou junto, orou junto. E sem vocês, né, também não tem a condição dele estar aqui. E agradecer também, que eu esqueci, perdão, Senhor, a medicina, né? Porque graças a Deus que Deus deixou a medicina para a gente, né? A gente também tem que, cada um fez sua parte ali, buscou, fez as medicações, lutando, torcendo para ele sair bem dali. Então, quero agradecer, eu oro pela vida de cada um que trabalhou lá naquele lugar, fez seus trabalhos, né? Fez sua parte, mas o médico dos médicos estava lá presente, dando discernimento e dando direção a cada um.
Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que a glória dele seja manifestada através da vida do meu filho. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar desse testemunho. Quero agradecer o nome do Senhor, que Ele é o único que é digno de honra, louvor e adoração. Deus abençoe. Que alegria, né, irmãos? Poder ouvir esse testemunho. Eu vi que Deus é poderoso mesmo, né? Porque o que Deus fez na vida desse casal, só Deus mesmo, irmão. A gente acompanhou de perto todo esse processo que ele está falando. Ele fez um breve resumo, porque foram muitas intercorrências que aconteceu com o Emanuel. A igreja orando, a igreja intercedendo. Muitas das vezes chegavam aqui abalado e Deus falava no meu coração: ore para fortalecer a fé deles, porque eu estou cuidando do Emanuel, mas eles precisam ser fortalecidos na fé. E eles chegavam aqui chorando, se acabando, e terminava o culto, nós ficava o tempão aqui orando e fortalecendo. Nós fizemos corrente de oração, foram dias e dias assim, todos os dias nós orávamos por Emanuel, né? Foram muitas coisas assim, que para nós assim como igreja, ver o poder de Deus operando na nossa vida, meu irmão, é só Jesus, que eles por muitas vezes foram desenganados pelo médico, falando que teria que aceitar, mas quando a gente tem Jesus, e a gente crê nele, a gente sabe que a última palavra é do Senhor, não é do homem. Quem determina é o Senhor, não é o homem que determina. Graças a Deus pela ciência, é muito importante, né? Pela medicina, mas o Senhor é que tem o controle. É o Senhor que tem o comando de todas as coisas, e a última palavra é do Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus por tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queria estar convidando o pastor Jorge, pastor Hamilton, pastora Chile, pastora Rosa, para a gente estar orando aqui pelo Emanuel, apresentando o Emanuel ao Senhor. Foi um tempo que a gente ficamos 5 meses aguardando esse momento para estar orando por esse casal, por essa família. Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé. Queria que você estendesse a sua mão, orando por essa família, orando pelo Emanuel, por essa família, né, que o Senhor venha estar abençoando essa família cada vez mais, porque nós como igreja, como corpo, quando nós oramos pelo nosso irmão, nós somos abençoados da mesma forma. Amém? Glória a Deus. Hoje celebramos a vida. A palavra diz em Salmo que os filhos são a herança do Senhor. Essa criança, irmãos, não é fruto somente dos sonhos, mas sim do cuidado de Deus. Amém? Por isso, nesse momento, queremos orar por essa família, orar por essa criança e ungí-los, para que o Senhor venha proteger e cuidar a cada momento, aonde eles estiverem, no trabalho, na família, junto com os entes queridos, que o Senhor venha cuidá-los, Pai, prover da necessidade deles, Pai. Em nome de Jesus, ungimos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, Pai, nós profetizamos, Pai, sobre a vida de Emanuel, Senhor. Crescerá nos teus caminhos, ouvirá mais, cada vez mais da tua palavra. Ele já é um herói. Os pais também perseveraram, creram que Deus é muito mais poderoso do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E aqui está um verdadeiro milagre de Deus. Não só pelo nascimento, mas pela batalha. É uma batalha espiritual, como o pastor Fabiano disse. E essa batalha, Deus estava à frente, Deus conduziu e Deus fez a diferença na vida do casal e na vida do Emanuel. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, mas agradecemos também, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fará, porque essa criança seguirá os teus caminhos e sempre será grata a ti, Senhor, pela obra que o Senhor já fez na vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, interceder por essa família, Pai. Obrigado, Pai, que possamos ver, Pai, o milagre no colo dele, Pai. Quantos desejaram estar aí com seu filho em seu colo, Pai. Foram dias difíceis, Pai, mas o Senhor prometeu, Ele é fiel.
Mesmo a gente sendo infiel, mas Ele permanece fiel, Pai. Ele honrou a sua palavra, Ele honrou a sua fidelidade, Pai. Cada oração foi atendida diante do Senhor, Pai. Oh, Pai, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, Pai. E quando Ele nos dá um filho, Ele nos dá um presente. E o Senhor está confiando esse presente a você, Cris, a você, Francisco, para que cuide do Emanuel todos os dias. Ensina o caminho do Senhor para ele todos os dias. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés, Emanuel, e luz para os seus caminhos, Emanuel, por toda a sua vida. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre de todo o mal, e que a mão do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, Emanuel. Você recebe toda essa família, recebe toda essa casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Hoje, Pai, nós podemos dizer que somos gratos, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, e somos gratos por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Muito mais o Senhor vai fazer, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Só o Senhor sabe que o coração da Cris e do Francisco, aquilo que o Manuel passou, Senhor Deus. Mas em nenhum momento o Senhor deixou de estar com eles. Nós vimos, Senhor, as bênçãos. Senhor, enquanto a medicina dizia que ia estar muito difícil, o Senhor dizia para nós que fique tranquilo, que vai dar tudo certo. Então, Senhor, neste momento nós estamos aqui para glorificar o Seu nome, através, Senhor, desta família, através do Emanuel. Venha cuidar, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, acalmar o coração, Senhor, dos pais, porque o milagre foi feito. Amém. Agora as bênçãos, Senhor, nós já te agradecemos. E que o Senhor possa estar abençoando o Manuel os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, soberano Pai. Oh, Paizinho, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu vejo o que o Senhor faz, eu fico muito emocionada, o Senhor sabe. O Senhor me conhece, Pai. Abençoa essa família amada e querida. Abençoa, papai, essa criança maravilhosa, prestando atenção, Paizinho. Abriu o olho, Jesus. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Paizinho amado, meu Pai querido. Muito obrigada por essa família abençoada, Pai. Que o Senhor venha derramar a cada dia, a cada momento, Pai. Ah, Senhor, o Teu poder, papai, a unção do Espírito Santo de Deus sobre essa família amada e querida e sobre esse príncipe que o Senhor deu para nós, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor. Obrigada, Jesus, porque hoje a Tua igreja está vendo um milagre aqui, Senhor. Foram mais de 5 meses de oração, Senhor, de luta, de jejum, Pai. E é tão bom saber e poder fazer parte de um corpo, Senhor. Porque eles não se sentiram sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles tinham um corpo orando por eles, Pai. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, traz sabedoria sobre o Francisco, Pai, como sacerdote do lar, Deus. Sabedoria sobre a Cris como coluna, Deus. Ajuda eles a criar o Emanuel nos Teus caminhos, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Pai, eles venham olhar sempre para Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o que o Senhor tem para o Emanuel é coisa grande. A Bíblia fala que nem homem, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E vocês amam o Senhor. Vocês colocaram o Senhor acima de tudo. E o Senhor se agradou do coração de vocês. Eu lembro a Cris me falando que a médica falou que achava que o Emanuel não ia para casa. E aquela noite para mim eu falei, Deus, tem misericórdia. Ela fala sem saber, porque ela não conhece um Deus tão poderoso. E Deus permitiu ela dar alta para o Emanuel. Porque esse é o Deus que servimos, igreja. É o Deus do impossível. Vocês estão vendo um milagre aqui hoje. E nós Te louvamos, Senhor. Obrigada por essa família, Deus. Obrigada pela oportunidade de, como igreja, estarmos celebrando este milagre, Senhor. Obrigada, Pai. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.
Você vê, irmão, que a diferença, né? Quando você está com Jesus e quando você está sem Jesus, é totalmente diferente, né? E eles reconhecem isso. Antes eles estavam sem Jesus, agora estão com Jesus. É totalmente diferente. E hoje, graças a Deus, o Senhor nos abençoou com a vida do pastor Jorge. Vai trazer uma palavra para a gente estar semeando o nosso coração, que o Espírito Santo use a vida dele de uma maneira sobrenatural. Eu e o pastor Jorge nos conhecemos há mais de 2 décadas. Ele ministrou muito sobre a minha vida, profetizou muito sobre a minha vida, e hoje o Senhor nos abençoou com a vida dele. Que o Espírito Santo fale por meio de nós, fale em nós por meio da vida do pastor Jorge, que nós possamos estar com o nosso ouvido e o nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Eu acho que é um pouquinho mais, viu, Fabiano? Eu estava contando, acho que dá uns 25, 26 anos, viu? Aguentar essa peça rara, né? Mas é um amado nosso, é uma pessoa que é muito querida em nosso meio, que a gente aprendeu a amar esse tempo todo. E hoje nós estamos aqui juntos, nessa luta, Eu vou até ser sincero com vocês, é até difícil pregar depois de toda essa unção que houve. É difícil você levar uma palavra, porque nós já saímos daqui abençoados, eu creio. Se a gente for embora agora, Deus já fez tudo que tinha que fazer, não é verdade? Mas nós vamos ouvir a palavra, se vocês me aguentarem, né? Mais um pouquinho. Umas 2, 3 horas, né, família? Né? Se o condomínio permitir, né? E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesse lugar, né? Estar entre amigos, entre irmãos, olhar no olho de cada um, né? Eu lembro que eu vim aqui mais de 1 ano atrás, né? O pastor não convida muito, mas a gente veio com liberdade, né? A gente respeita esse casal, né? Eu e a Shirley temos, assim, muito carinho pelo pastor Fabiano, pastora Cidinha. Já caminhamos juntos há um tempo, bastante tempo. Já conversamos muito sobre vida, sobre ministério, desafios, e é bonito ver o que Deus está fazendo aqui neste lugar, com a vida deles. É muito bonito isso, né? E quando a gente pisa em um lugar assim, irmãos, a gente não vem só para cumprir uma agenda. Eu não vim só porque ele me convidou e estou cumprindo uma agenda, irmãos. A gente vem com expectativa, uma expectativa muito grande. A gente vem com responsabilidade, principalmente. Vem querendo ouvir o que Deus quer falar conosco neste lugar, como igreja. Essa expectativa, essa responsabilidade, esse temor que nos faz trazer a palavra de Deus, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que é simples, vocês vão falar que é muito simples, mas muito importante para a nossa vida ministerial. Espero que não seja uma palavra muito forte, por causa de tudo isso que nós tivemos agora, muito amor, né? É daquelas conversas que eu vou fazer, que não fazem muito barulho por fora, mas mexe muito por dentro do nosso coração. E eu peço que você, nessa noite, nessa tarde, abra o coração comigo. E antes de ler o texto que vamos compartilhar, vamos fazer uma oração. Eu quero que você feche os olhos agora. Que bom, Pai, estarmos junto de Ti nesta manhã, nesta noite, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos nesta noite, abrir o nosso coração, para que possamos absorver tudo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, Pai. Dá-nos entendimento da palavra. Se a palavra for difícil, dá discernimento a cada um, principalmente a minha, a ser compartilhado de uma maneira simples e que possa ser ouvida assim com amor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe essa casa, abençoe os membros, os obreiros, diáconos, pastores dessa igreja, Pai. Abençoe a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Apocalipse. Nós já vamos começar assim com uma palavra bem forte, né? Apocalipse, lá no capítulo 2, lá no versículo 4.
A palavra diz assim: tenho, porém, contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Vou ler novamente. Tenho, porém, contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, essa palavra, essa frase é curta, mas ela é profunda. Tenho, porém, contra você, irmãos. Essa palavra não foi dita, irmãos, para quem estava afastado de Deus. Você deve imaginar, tenho, porém, contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Essa palavra, a gente vai pensar, essa pessoa estava afastada de Deus. Essa palavra, irmãos, não foi dita para quem estava afastado de Deus. Não foi para quem tinha abandonado a fé. Não é para quem estava vivendo longe da igreja, principalmente. A gente pode estar pensando, né? A pessoa estava vivendo longe, não. Abandonou o primeiro amor, não. Não foi dita para essa pessoa que estava vivendo longe. Falou para a gente de dentro. Quem são essas pessoas de dentro? Para pessoas que frequentavam os cultos, como nós aqui. Jesus falou para aquelas pessoas que estavam frequentando o culto, para aquelas pessoas que serviam, para aquelas pessoas que estavam envolvidas com o ministério, para as pessoas que conheciam a palavra. Jesus estava falando para essas pessoas. Jesus estava falando essa palavra para a igreja de Éfeso. E Éfeso, uma igreja que não era qualquer igreja, irmãos. Era uma igreja madura. Era uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Veja bem isso. Era uma igreja madura. Era uma igreja com profundidade. E era uma igreja firme na doutrina, irmãos. Era ativa, era perseverante. Então, vocês vejam bem. Jesus não estava falando para uma igreja nova, não era igreja, né, sem experiência, não era uma igreja ativa, era uma igreja que perseverava com a palavra, né? Se fosse hoje, nós poderíamos até dizer, essa igreja, ela está muito bem, você olhando por fora, né? Essa igreja está maravilhosa, eles são perseverantes, são ativos, né? E é exatamente isso que torna essa frase assim, tão forte. Tenho, porém, contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. É exatamente por isso que essa frase se torna assim tão forte. Porque antes de corrigir, Jesus, ele elogia. É como se eu fosse falar para o pastor Fabiano, você é ativo, você é perseverante, mas naquele momento Jesus, ele chega aí, ele fala aquilo, essa frase. Tenho, porém, contra você, ele chega e dá uma chicotada. Porque antes de corrigir, o que Jesus ele faz? Jesus elogia. Jesus ele reconhece o esforço daquela igreja. Jesus reconhece a perseverança daqueles irmãos daquela igreja de Éfeso. Jesus reconhece a fidelidade dos irmãos. Então, antes de falar essa frase, Jesus elogia aqueles membros daquela igreja, né? Mas no meio do elogio vem, tenho, porém, contra você. Ele elogiou e chegou na hora e falou, tenho, porém, contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Vendo bem, você vê que algo estava certo por fora, né? Aparentemente estava tudo certo, mas desalinhado por dentro, irmãos. Estava desalinhado por dentro. Eles não tinham abandonado a fé. Você pode imaginar, eles abandonaram a fé. Não, eles não tinham abandonado a fé. Eles tinham abandonado o quê? O primeiro amor. O primeiro amor que eles tinham abandonado. E aqui está algo assim que eu quero falar com vocês, que nós precisamos entender com maturidade, nós como igreja, como ministério. Trabalho para Deus, irmãos, é algo que precisamos entender. Trabalhar para Deus não substitui o relacionamento com Deus. Trabalhar somente com Deus, para Deus, não substitui
o relacionamento com Deus, irmãos. Atividade espiritual não substitui a intimidade com Deus. O que vem ser essa atividade espiritual é cantar, é servir, é organizar, é pregar, é liderar. Nada disso, irmão, substitui o tempo real na presença de Deus. Nada disso substitui. Você pode fazer 1000 coisas na igreja, mas nada disso substitui a real presença, a intimidade com Jesus. Vocês estão me entendendo? Até esse ponto. Eles não tinham abandonado a fé, irmãos. Atividade espiritual não substitui a intimidade. Fazer para Ele, para o Senhor, fazer para Ele não é a mesma coisa que estar com Ele. Estão me entendendo? Fazer para Ele não é a mesma coisa que estar com Ele. Vocês lembram de Marta e Maria, né? Você pode fazer tudo, deve estar fazendo tudo exatamente, externamente, está maravilhoso, você está cumprindo a sua obrigação, está tudo maravilhoso, e ainda assim estar menos, com o coração menos internamente. O teu coração não está íntimo com Deus, mas você está naquela rotina, fazendo tudo. E talvez seja essa uma das coisas mais perigosas da caminhada cristã. É isso que eu quero chegar a esse ponto. Talvez seja essa uma das coisas mais perigosas da nossa caminhada cristã. Porque quando alguém erra de forma visível, quando você pisa na bola, todo mundo vê, não é verdade? É visível. Todo mundo percebe que você errou. Mas quando o coração nosso começa a esfriar, quase ninguém nota. Você nota meu coração frio? Não nota, né? Mas quando você erra, a pessoa percebe, mas o coração ninguém percebe. Quando o coração começa a esfriar, ninguém percebe. Ninguém acorda um dia decidido a esfriar. Eu acordo e falo, hoje eu vou me esfriar. Não, ninguém acorda um dia decidido a esfriar. O esfriamento, irmãos, é gradual. Esse esfriamento que eu estou falando é gradual, né? Ele começa pequeno. Começa quando a presença deixa de ser prioridade. Começa quando a presença do Senhor não é mais prioridade na minha vida. Então, esse esfriamento começa gradualmente, mas você continua ainda indo no culto. Você não deixou de ir no culto. Mas a presença dele deixou de ser prioridade. Começa quando a oração fica curta, mas você ainda continua orando. Começa quando a Bíblia é lida sem muita atenção, mas ainda você lê. Começa quando o louvor já não mexe como antes, mas você continua cantando. E o mais perigoso, irmãos, nessa caminhada, é que por fora não parece nada errado. Quem olha, você louvando, você fazendo a obra, nada é errado. Você vê por fora, externamente. Você continua presente, você continua servindo, você continua envolvido na obra, mas por dentro algo vai diminuindo. Mas por dentro algo está diminuindo. É como uma brasa que não apaga de uma vez, né? Quem já fez churrasco, você sabe disso, né? Que a brasa não apaga de uma vez, ela vai perdendo intensidade. E se ninguém alimenta, o que acontece? Ela vira cinza. É isso que acontece conosco. E a vida vai acontecendo. A vida não para, não é verdade? A vida não para. Muitas coisas na vida a gente começa a perceber isso gradualmente, meus irmãos, né? Começa a perceber coisas que acontecem na nossa vida. Eu fico pensando assim na minha vida, na minha caminhada cristã, que eu quero contar para vocês
Essa caminhada cristã já se vão assim mais ou menos 25 a 27 anos. E sinceramente é uma vida maravilhosa. Mas esse esfriamento foi gradual na minha vida. Quando o louvor, a gente começa a cantar, ouvir o louvor, canta, mas não mexe mais como antigamente, como antes. Você continua servindo, continua presente. E sem perceber, a gente negocia o tempo com Deus. A gente começa a negociar o tempo com Deus, troca o tempo a sós com Deus pela correria do dia, não é verdade? Nessa correria toda eu troco o tempo que eu deveria estar com Ele. Eu troco a presença dEle por produtividade. Eu troco a intimidade verdadeira por uma rotina religiosa. Ou só acontece comigo isso, não é verdade? E o perigo, irmãos, não é parar. O perigo é continuar. É continuar com o coração distante. Eu não paro, mas continuo. Mas o coração está distante. Esse é o maior perigo. Teve uma fase da minha vida, da minha caminhada, que me fez parar para pensar. Quero abrir meu coração nesta noite. Por fora, na minha vida, estava tudo caminhando, normal. As responsabilidades estavam sendo cumpridas. Nada estava errado, meus irmãos. Mas dentro de mim, eu comecei a sentir algo que estava diferente. Nada era algo evidente. As pessoas não viam essa diferença que eu tinha. Era só que a chama já não estava tão forte. Aquela chama do primeiro amor não estava tão forte quanto no começo. Eu continuava firme, mas já não estava com a mesma fome que eu tinha antes. E isso que aconteceu me incomodou muito, porque eu percebi que podia continuar fazendo tudo certo e ainda assim ir me acostumando. Isso que é o perigoso, ir se acostumando sem a intimidade com Deus, sem a presença dEle, mas continuando, acostumando-se com a presença, acostumando-se com o culto, acostumando-se com o mover. E eu entendi uma coisa muito simples, em orando ao Senhor. Eu entendi que eu não queria só viver só de histórias de que Deus já fez. Eu não queria depender somente das experiências antigas. Eu precisava que Ele fosse real na minha vida, meus irmãos. Real agora, hoje, presente, no presente. Não só pensar no que aconteceu no passado. No passado é tão maravilhoso. Nossa, eu via um louvor, já começava a chorar. Só vou contar uma ilustraçãozinha. O pastor Chore, trabalhamos juntos. E às vezes eu pegava carona com ele por causa do rodízio. E ele é bem sutil, ele colocava o louvor no carro. Eu nunca tinha ouvido louvor. Comecei a louvar, o coração começou a quebrantar, irmãos. É tremendo isso, né? Aquilo lá para mim foi assim um primeiro amor com a palavra. Eu começava, o caminho era tão longo, mas ficava curto, porque o louvor penetrava no teu coração e começava a remoer. Mas eu ficava sério, né, para que ele não ficasse olhando para mim, mas aquele louvor tocava o teu coração. Aquilo para mim era o primeiro amor. Aquele primeiro amor que com o tempo ela foi diminuindo. E ali ficou claro para mim, irmãos, o perigo não era parar. O perigo era seguir em frente com o coração cada vez menos sensível. Vocês estão me entendendo? Continuar a caminhada com o coração menos sensível. Pensa nisso, nesta noite. Se é só comigo, tudo bem, mas espero que seja só comigo esse esfriamento. Espero que o Senhor Jesus não venha assim, tenho porém contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Seguir com o coração distante, irmãos, é perigoso. Porque você mantém a agenda, mas perde a intimidade.
Mantenha o compromisso que você tem no ministério, mas diminui a entrega. E quando Jesus ele fala com a igreja de Éfeso, ele não apenas aponta o problema, irmãos. Ele não vem somente assim, chegar assim para você, tem porém contra você. Não, ele fala com Éfeso da seguinte maneira, ele resume em 3 palavras. A primeira palavra é lembra, a segunda arrepende-te e a terceira é volta. Primeiro lembra do quê? Lembra, volta na memória. Lembra de quando a presença dele era edificante na tua vida, meu irmão. Lembra de quando o tempo a sós com Deus era alegria, era somente alegria, não era obrigação o tempo com Deus. Lembra de quando servir era prazer, não era peso. Não é para viver preso no passado, meus irmãos. A segunda palavra que Jesus proferiu foi arrepende-te. Arrepender, irmãos, arrependimento é ajuste de direção. É reconhecer que outras coisas ocuparam o centro. É dizer, Senhor, eu deixei o essencial virar secundário. A presença do Senhor virou secundário. Irmãos, arrepender não é culpa. Arrepender é decisão. Vocês estão me acompanhando? A terceira palavra que Jesus falou, volta. Jesus não diz, ele não chegou assim para aqueles discípulos e falou, tente sentir de novo aquele primeiro amor. Ele não chegou a dizer isso, ele falou, volte. Simplesmente chegou para você, volte. Volte para mim, Fabiano. Volte para perto. Volte a conversar comigo sem pressa. Volte a confiar em mim, como no começo você conversava. Volte a me colocar no lugar principal da sua vida. Ele chegou a dizer isso. Porque o primeiro amor que nós estamos dizendo, irmãos, não é emoção. O primeiro amor que nós estamos dizendo é prioridade na tua vida. Não é intensidade, aquela intensidade momentânea, aquele fogo de palha, não. É posição constante. É talvez hoje o Espírito Santo esteja nos perguntando com carinho para cada um aqui nesta noite. Ele está perguntando para você, meu irmão. Você ainda me ama como no começo? Você ainda me ama? Ou só aprendeu a continuar? Ou você colocou no automático? Como dirigir um carro automático. É diferente de pôr um carro com marcha, não é verdade? Você ainda me ama como no começo? Ou só aprendeu a continuar? E essa pergunta que eu estou fazendo, irmãos, não é para constranger ninguém, não. É para despertar, somente. Despertar a você, meu irmão. Depois de tudo que nós fizemos aqui hoje, essa bênção tremenda do Francisco da Cris, essa palavra, não sei se vai cair bem nessa noite, mas é para te despertar. É para despertar, porque a paixão que nós temos, ela não se espera, irmãos. A paixão se protege, se alimenta, se escolhe todos os dias. E se algo esfriou na tua vida, meu irmão, hoje é noite de aquecer de novo. Hoje é noite. Eu creio que nós já saímos daqui aquecidos com esse amor que foi declarado nesta noite. Se algo saiu do centro da tua vida, irmãos, hoje é noite de recolocar. Se o coração teu ficou dividido, meu irmão, hoje é noite de alinhar. E essa palavra não vem para acusar ninguém nesta noite. Essa palavra vem para restaurar. Nós temos que sair daqui restaurados. E eu quero pedir ao pastor Fabiano, como pastor desta casa, que nos conduza nesse momento de apelo e de oração. Porque esse altar é de casa, é da casa. E nada melhor do que o pastor Fabiano, que é o pastor da casa, conduzir o retorno ao centro.
E aqui eu finalizo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Jorge. Quem foi abençoado com a palavra? Como ele falou, Deus faz isso com a gente porque Ele nos ama. Ele veio com o propósito de salvar a todos. Quando Davi pecou, ele escreve no Salmo 51, 11. Ele fala, não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Isso é que Davi ele reconheceu, que sem o Espírito Santo não adianta. Que se o Espírito Santo saísse de Davi, ele seria morto eternamente. Mas ele se arrependeu, falou, não lances fora da tua presença, porque o melhor lugar para estar é na presença de Deus. E nós só podemos sentir isso, esse lugar de estar na presença de Deus, pelo Espírito Santo. Por isso Davi entendeu, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Então Deus nos dá sempre a oportunidade da gente se arrepender. Como o pastor Jorge pregou, né? Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Aquilo que vocês tinham alegria e prazer de chorar na presença de Deus, de se alegrar na presença de Deus, de se lançar na presença dEle. O Senhor Jesus nos deu exemplo. Ele se afastava da multidão, ele ia para o deserto, buscar a presença do Pai, buscar a presença de Deus. Ele sabia que ele tinha que ter essa ligação o tempo todo com o Pai. Então ele se afastava, ele ia para um lugar secreto, para buscar a presença de Deus. E é isso que Deus quer comigo e com você, todos os dias, ter um relacionamento, de você buscar a presença, almejar, desejar, para que Ele venha ser o Senhor da sua vida. E ser o Senhor, Ele ser o primeiro em tudo na sua vida. O Senhor Jesus falou, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Do que adianta? Nós temos tudo, mas se nós não temos a Cristo, nós não temos nada, absolutamente nada. Amém, amados? Então, nesta noite, Deus quer fazer um convite para você. Jesus quer fazer um convite para você. E eu falo para você que Jesus, Ele é educado. Ele fala em sua palavra, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Amém, amado? E essa porta é a porta do nosso coração. Jesus bate todo dia na porta do seu coração, porque Ele quer entrar, Ele quer ter momento de intimidade com você. Mas é você que tem que abrir a porta, porque Ele fala, aquele que abrir, é você que tem que abrir a porta. Mas Ele bate todo dia nas portas do seu coração. E hoje eu quero te convidar, se você não entregou sua vida para Jesus, hoje é a oportunidade, hoje é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. E chamar Ele para ser o Senhor da sua vida. Nós vimos aqui o testemunho do Francisco e da Cris, a diferença do que serve e do que não serve. Quando eles estavam no mundo, eles não tinham esperança nenhuma. Mas quando eles conheceram o Evangelho, quando eles conheceram a Cristo, a luz brilhou no coração deles. É como Jesus falasse, vocês agora não estão sozinhos, eu estou com vocês. E Ele nos deu uma promessa, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus está conosco todos os dias, irmão, todos os dias. Basta apenas você parar um minutinho e chamar Ele, convidar Ele. Senhor, faz parte do meu dia. Eu quero que você seja o Senhor da minha vida. Aquilo que eu não posso fazer, eu sei que só o Senhor pode fazer. Ele mexe em todas as esferas, irmão. Porque Deus tem prazer em abençoar seus filhos. O prazer de Deus é abençoar seus filhos. E o prazer de Deus é que todos sejam salvos. Foi com esse propósito que Cristo veio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus quem nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Foi o próprio Deus que amou e foi o próprio Deus que enviou o seu Filho. Ninguém podia obrigá-lo, porque Ele é Deus. Amém, amados? A criatura não tem nenhum poder sobre o Criador, mas o Criador
tem todo o poder e toda a autoridade sobre a criatura. Amém? Então eu queria te convidar, se a palavra falou no seu coração, se você sentiu que o Espírito Santo tocou no seu coração, você falou, essa palavra é para mim, eu estava querendo ouvir essa palavra, porque eu preciso de Jesus. Assim como o pastor Jorge, há 25 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu conheci todos os prazeres aí do mundo afora, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, e eu convidei Ele para ser o Senhor da minha vida, Ele mudou a minha história. Ele começou a escrever um novo capítulo da minha história, porque eu sei que sem Jesus eu não ia conseguir, e nem ninguém consegue. Ele mesmo falou, sem mim, nada podereis fazer. Então que nesta noite você convide Jesus para o seu coração. A palavra de Deus fala assim que se com a boca você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e se você crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Amém? Então que você levante sua mão aqui, se você está aqui, diz assim, Jesus, entra na minha vida, Jesus. Que você possa dizer sim para Jesus nesta noite. Você tem que verbalizar, meu irmão, porque aqui o Espírito Santo está ouvindo o seu coração, mas o diabo também está ouvindo também. Então você tem que verbalizar, sim, eu convido Jesus para a minha vida. Sim, eu convido Jesus para ser o Senhor da minha vida, porque eu quero estar com Ele todos os dias, porque ter Jesus é ter tudo, meu amado. Ter Jesus é ter a salvação, porque Ele veio, naquela cruz do Calvário estava o meu pecado, o seu pecado, mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Eu queria orar com você nesse momento, que você falasse com um coração sincero, colocasse a mão no seu coração e falasse com todo o seu coração sincero. Vamos orar junto. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tão grande amor. O meu coração é pequeno demais para entender, mas eu confio em Ti, Jesus. Entra na minha vida, Jesus. Faz morada, Jesus. Eu te convido, Jesus, a ser o Senhor da minha vida. Eu entrego tudo a Ti, Senhor, porque eu sei sem Ti, Jesus, eu não consigo fazer nada. Entra, Jesus, no meu coração, eu te convido. Entra, Senhor, porque eu preciso de Ti, Jesus. E eu creio no meu coração, eu creio que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos e vivo está para a glória de Deus, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Eu creio, fala assim, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que toda a honra, que todo o louvor, que toda a glória seja unicamente para Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Queria convidar o louvor, já está. Que Deus abençoe, irmão, que você saia daqui transformado pelo poder da palavra, e que nós temos, com muito carinho, com muito amor, nós fizemos um lanche para vocês, para os aniversariantes do mês, né? E foi feito com muito amor, e nós convidamos depois de terminar o culto, você estar com a gente ali no salão, para a gente poder celebrar esse momento junto, né? Foram tantas alegrias, né? Que nosso coração está pequeno demais, para tanto mover de Deus, né? Tanta alegria, né? E nós como igreja nos alegramos, amém, amados? Deus abençoe, em nome de Jesus, viu?
Cante isso mais uma vez, igreja. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga o nome dele, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia.